A cena não começa com multidões. Começa com proximidade. Como proximidade. Como proximidade. O Senhor Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Então, o homem se torna alma vivente. Jim 2:7. O verso é conhecido, quase gasto pelo costume, e justamente por isso, muitos o atravessam depressa demais. Mas há demora nesse gesto, há inclinação, há mão, há sopro. O texto não apresenta Adão como peça anônima numa linha de montagem cósmica. Ele o apresenta como alguém trazido à vida diante do rosto de Deus. Se tudo o que disséssemos sobre Adão fosse o primeiro homem, ainda teríamos dito pouco. Não porque isso seja pequeno, mas porque a própria Escritura se recusa a deixá-lo apenas no campo da origem biológica. Quando Paulo olha para trás, não chama Adão apenas de começo, chama-o de figura daquele que havia de vir. Em Romanos 5,14, o primeiro homem já entra na história bíblica carregando mais peso do que seu próprio corpo consegue explicar. Ele é princípio, sim, mas é também sinal, é cabeça, é homem sob palavra, é homem cuja resposta alcançará outros. Por isso, o drama de Adão não se esgota na pergunta moderna: de onde ele veio exatamente? A narrativa o pressiona em outra direção. Para que ele foi posto ali? Sob que encargo viveu? O que se quebrou quando sua mão foi até o fruto? E por que séculos depois, o Novo Testamento insiste em colocar Adão e Cristo na mesma frase? Vale parar um instante aqui. Quando a Bíblia quer ensinar profundamente, muitas vezes ela não começa oferecendo explicações abstratas. Ela começa entregando um homem a uma voz. Adão recebe mais do que existência. Ele recebe contexto. Deus o planta num jardim que o próprio Deus preparou. Jim 2:8. Recebe lugar, recebe limite, recebe comissão, recebe alimento permitido e uma palavra proibitiva. Isso é decisivo. Animais existem, nações existem, astros e rios são descritos, mas Adão é interpelado. Deus fala com ele como quem estabelece relação e responsabilidade. O centro da cena não é a anatomia do homem, é a palavra que recai sobre o homem. Há leitores que observam ainda outra nuance. Em Gênesis, Adão pode funcionar como homem em sentido amplo, ligado ao solo, à humanidade, antes de soar nitidamente como nome próprio. O próprio texto brinca com essa intimidade entre o homem e a terra, Adam e Adama, homem e solo. Isso importa porque o ser humano não é apresentado como ser autônomo, pairando acima do barro. Ele vem do chão, viverá do chão, e depois do juízo, voltará ao chão. Gene 3:19. Já nesse começo, a grandeza e a fragilidade são colocadas lado a lado. Mas o texto também faz algo mais estranho e mais belo. Do pó erguido, Deus faz um interlocutor. Isso significa que a dignidade de Adão não nasce de sua independência, e sim de sua derivação. Ele é vivo porque recebeu vida. Ele permanece reto enquanto escuta. Ele floresce enquanto responde. A criatura não diminui por depender do Criador. É nessa dependência que ela se torna plenamente ela mesma. A tragédia humana, então, não surgirá primeiro como fraqueza física, nem como ignorância intelectual. Surgirá como recusa do lugar. Surgirá quando o homem tentar possuir por si o que só podia receber de Deus. A primeira fratura da história bíblica não é entre corpo e alma, nem entre homem e natureza.
É entre a criatura e a voz que a orienta. Eis porque Adão não pode ser lido apenas com curiosidade arqueológica da imaginação. Ele precisa ser lido com tremor moral, porque cada vez que a Escritura volta a ele, volta também a nós. Não como se cada pessoa repetisse o jardim do mesmo modo, mas como quem reconhece a mesma tentação sob roupas novas. Definir o bem sem Deus, guardar o dom sem gratidão, querer a herança sem a obediência. Ainda não há espinhos no solo, ainda não há suor pesado no pão, ainda não há o som da sentença. Há um homem respirando diante de Deus. E a história já está carregada, 2 começos e um centro. Gênesis abre em grande escala. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Guiem, 1 contra 1. A luz se separa das trevas. As águas recebem limite, a terra produz, os luminares governam, os seres vivos enchem os domínios que lhes foram dados. O ritmo é majestoso. Deus fala e o mundo responde. É a linguagem da soberania. O nome divino que domina o capítulo é Elohim, Deus em sua força criadora, Deus acima do caos, Deus que chama todas as coisas à ordem. Então chega Gênesis 2, e a câmera não recua, ela se aproxima. O nome que aparece repetidamente é Senhor Deus, Yahweh Elohim, nas traduções explicativas. O Deus transcendente do primeiro capítulo não desaparece. Ele se revela também como o Deus que planta um jardim, forma o homem, traz os animais até ele, constrói a mulher a partir do lado do homem. O movimento é íntimo, não menos divino, apenas mais próximo. O texto não corrige o primeiro relato, aprofunda-o. Alguns leem esses 2 capítulos como 2 ângulos sobre o mesmo evento. Primeiro o quadro universal, depois o foco estreito sobre o homem e a mulher. Outros entendem que Gênesis 1 descreve a criação da humanidade em termos mais amplos, enquanto Gênesis 2 concentra a atenção num homem específico, plantado num espaço específico, sob um encargo específico. Essa segunda leitura costuma ser invocada quando surgem perguntas sobre gente fora do jardim. O texto permite a pergunta, embora não se detenha nela. E aqui convém humildade. A Escritura não foi escrita para satisfazer cada curiosidade moderna na ordem em que nós gostaríamos. O que ela faz, com precisão implacável, é deslocar o nosso olhar do geral para o particular, da humanidade para Adão, da terra para o jardim, da abundância para o mandamento, do ser para o dever. Isso muda tudo na leitura. Se você abre Gênesis procurando apenas o mecanismo da origem, vai notar o esplendor do começo, mas talvez perca o fio do drama. O drama não nasce só do fato de o homem existir, nasce do fato de ele existir diante de Deus. A revelação bíblica não trata o ser humano como acidente bem-sucedido, nem como divindade em miniatura. Ela o apresenta como imagem de Deus entre as criaturas. Gum 26 até 27, e ao mesmo tempo, como servo incumbido dentro de um mundo que não lhe pertence. Por isso Gênesis 1 e 2 não estão competindo. Eles respiram juntos. Um mostra a dignidade cósmica da humanidade. O outro mostra a responsabilidade pactual colocada sobre um homem em particular. Um declara que a espécie humana carrega a imagem. O outro narra como um homem, em espaço sagrado, deve viver debaixo da palavra. Há algo pastoral nisso que não se pode apressar. Quando a Bíblia quer mostrar por que o mundo sofre, ela não começa com moléculas, desertos ou impérios.
Ela começa com um limite dado por amor e atravessado por desconfiança. O mal moral entra na história não como força autônoma, rivalizando com Deus em igualdade. Entra por uma recusa. Entra por uma criatura que prefere a autonomia à comunhão. E esse foco, tão estreito, nunca é estreito de fato, porque o homem colocado no jardim logo se revelará homem representativo. Nele a questão humana é condensada. Nele a vocação humana é concentrada. Nele a ruína humana encontra uma primeira voz. Há uma santa economia no texto. Ele não explica tudo. Ele ilumina o centro. E o centro, aqui, não é uma cronologia fria. É um homem colocado num lugar onde cada árvore é generosidade, onde cada fronteira é graça e onde um único mandamento transformará abundância em prova. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gen 2:16, 1:7. A liberdade vem primeiro. A proibição vem depois. O dom antecede o teste. A bondade antecede a exigência. Isso importa porque a queda não acontecerá num ambiente hostil, mas num jardim de provisão. O pecado não será a reação desesperada de um faminto. Será a violação de um homem cercado de generosidade. Quando a serpente falar, não encontrará um homem abandonado, encontrará um homem suprido. E é exatamente por isso que a voz da tentação será tão venenosa. Ela precisará reinterpretar a bondade de Deus como restrição indevida. Precisará fazer o limite parecer roubo. Precisará convencer a criatura de que dependência é perda. Mas antes disso há um jardim. E o jardim não é cenário neutro. Um jardim voltado para o Oriente. O Éden não entra na narrativa como pano de fundo ornamental. Ele entra como lugar preparado por Deus para a vida diante de Deus. Gênesis fala de rios, ouro, bedélio, pedra de ônix. Gen 2, 10 até 12, fala de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Gen 2, contra 9, fala de uma árvore da vida no meio do jardim e de outra, cujo fruto é vedado. Depois, quando o homem e a mulher são expulsos, querubins são colocados a leste para guardar o caminho da árvore da vida. Gen 3, 24. Muitos leitores da Bíblia, observando o conjunto das Escrituras, percebem aqui ecos sacerdotais. O jardim, dizem eles, não é só parque de inocência, tem feições de santuário. Não é preciso inventar detalhes para perceber por que essa leitura surge. Querubins voltarão a aparecer associados ao tabernáculo e ao templo. Ouro e pedras preciosas serão associados à glória do lugar santo. A entrada pelo Oriente reaparecerá na imaginação do culto de Israel. O ponto não é afirmar que o Éden já era um templo em todas as categorias posteriores, como se Gênesis estivesse citando Êxodo, linha por linha. O ponto é reconhecer que a própria Bíblia acostuma o leitor, e se o jardim tem essa gravidade, então o homem dentro dele também ganha novo relevo. Adão não é posto ali para passear por um mundo sem resistência. Ele é posto ali para viver em guarda fiel no lugar da presença. O jardim é abundância, mas não é frivolidade. É dom, mas é dom ordenado. É beleza, mas beleza cercada por palavra. A santidade não anula a doçura do lugar, ela a intensifica. Porque o que torna o Éden verdadeiramente bom não é apenas a ausência de dor, e sim a proximidade, sem ruptura,
entre Criador e criatura. Há uma inocência que o texto jamais trata como ingenuidade vazia. Adão não é infantil, ele é íntegro. A mulher não surge como adorno da história. Ela é apresentada como ajuda correspondente, alguém apto para estar com o homem na vocação compartilhada. Jean 2:18. Juntos, eles recebem uma existência aberta para Deus, para a criação e um para o outro. Estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gen 2:25. Essa nudez não é exibicionismo da pureza, é ausência de ocultação. Nada precisa ser manipulado, nada precisa ser encoberto, nenhum olhar precisa se defender do outro. Essa paz, porém, não pode ser lida sentimentalmente. Ela depende de ordem. A paz bíblica não nasce da ausência de autoridade, nasce da harmonia, sob o governo certo. O jardim só é jardim porque Deus o planta, Deus o regula, Deus o interpreta. O homem não cria o Éden, ele o recebe. E a mulher, recebida pelo homem com espanto e alegria, também vem como dom, não como conquista. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gen 2:23. A primeira poesia humana é resposta grata. Talvez seja aí que já se esconda a linha inteira do drama. Tudo no jardim foi dado para ser recebido. O fruto permitido, o lugar, a companhia, a tarefa, o sopro, a palavra. O pecado precisará deformar esse ritmo. Precisará converter recepção em posse. Precisará fazer da dádiva um direito e do limite um insulto. Por enquanto, porém, o jardim permanece aberto. A terra responde. Os rios saem. O homem nomeia os animais, e nesse nomear, ele exerce uma autoridade derivada, nunca absoluta. Nomear não é dominar contra Deus, é administrar sob Deus. O homem aprende desde cedo que sua realeza, se esse termo for usado, só faz sentido como realeza obediente. Fique um momento diante dessa imagem. Um jardim carregado de bondade, um casal sem ocultação, um Deus que fala, um encargo santo, uma árvore interditada no meio de tudo o que é permitido. A cena não precisa de exagero para ter peso. O suspense já está inteiro nela, porque a presença do mandamento torna visível aquilo que o amor sempre exigiu: confiança. E confiança, na Bíblia, nunca é mera sensação interior. Confiança se revela na obediência, quando a alternativa parece atraente: servir, guardar, permanecer. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gen 2:15. Muita coisa depende de como ouvimos esse verso. Se o lemos apressadamente, parece apenas a descrição de um jardineiro num mundo intacto. Se o lemos à luz do restante da Escritura, ele se espessa. Muitos intérpretes observam que os verbos servir, cultivar e guardar, aqui traduzidos de formas diversas, reaparecem ligados ao trabalho dos levitas no tabernáculo, em textos como Números 3, contra 7 até 8. Isso não transforma Adão automaticamente num sacerdote exatamente igual aos de Israel. A história da revelação ainda está no começo, mas reforça a impressão de que o trabalho dele não é apenas agrícola, é litúrgico no sentido mais amplo. Serviço diante de Deus, guarda do espaço santo, cuidado obediente daquilo que foi confiado. Adão, então, não vive apenas de pão potencial, vive de palavra recebida. Seu trabalho é espiritual,
sem deixar de ser material. Ele toca o solo, mas sua fidelidade não pode ser medida só pela colheita. O coração de sua vocação é manter o dom de Deus segundo a ordem de Deus. Essa é uma verdade que a Bíblia se recusa a abandonar depois. O sacerdote de Israel guardará o sagrado. O rei justo deverá ouvir a lei. O profeta responderá à voz antes de falar ao povo. E, já no começo, o homem primordial é apresentado como alguém cuja relação com a terra depende de sua relação com Deus. O solo não é meramente ambiente. Será testemunha. Mais tarde, ele ouvirá sangue e dará espinhos. O chão da Bíblia nunca é neutro. É nesse contexto que a mulher entra. Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Gen 2:18. A expressão não sugere que Adão estivesse incompleto como indivíduo, apenas no plano emocional. Ela aponta também para a inadequação de sua missão solitária. A vocação humana não é monólogo. Deus traz os animais, o homem nomeia, mas entre eles não se acha uma correspondente adequada. Então o Senhor faz cair pesado sono sobre o homem. Toma-lhe uma das costelas, ou mais amplamente, um lado, e edifica a mulher. Gen 2:21 até 22. O homem recebe de volta, diante de si, alguém que não é repetição de si mesmo, nem ameaça à sua dignidade. É reciprocidade pessoal, é ajuda forte, é comunhão, capaz de obedecer junto. Quando Adão fala, ele não calcula, ele celebra. O corpo recebe a teologia antes de o intelecto organizar os termos. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. A união entre homem e mulher aparece logo ligada à aliança. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gen 2:24. O texto aponta para além do casal inicial. Abre-se ali um padrão que a Escritura guardará, que Jesus retomará e que Paulo elevará até o mistério de Cristo e da Igreja. Muto 19, contra 4 até 6, F 5:31 até 32. Mas permaneçamos no jardim, porque o ponto decisivo ainda é outro. O homem que recebeu a mulher continua recebendo também o mandamento. O dom não suspende a responsabilidade. A alegria não dissolve a guarda. Se muitos leitores enxergam traços sacerdotais em Adão, é aqui que a imagem ganha nervo. Ele foi posto para servir a Deus em santidade e para guardar o espaço contra a intrusão do mal. Então, surge a pergunta pesada, que Gênesis responderá com dor: como a serpente falou sem ser impedida, como a voz estranha se alojou no lugar da comunhão, como aquele que devia guardar ficou ao lado da ruptura. O texto mais tarde dirá sobre a mulher que ela tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Gen 3:6. Não se trata de um homem distante, chegando tarde demais à tragédia. O verso o aproxima de modo desconfortável. A queda não é acidente doméstico que o apanha desprevenido. Ela o encontra presente. Ele ficou calado, e o silêncio trabalhou a favor da serpente. Esse silêncio já é falha de guarda, já é quebra de ofício, já é a primeira rachadura na vocação sacerdotal do homem. Antes da mão se mover, a missão começou a ceder. Porque nem sempre a infidelidade bíblica começa com ação visível. Às vezes, começa com a ausência da palavra que deveria ter sido dita. A serpente não precisava de muito. Bastava que a verdade ficasse sem defensor por tempo suficiente para a suspeita ganhar calor.
E assim, o jardim se prepara para o seu primeiro profanador. A voz errada no lugar santo. A serpente entra na história com fala. É assim que Deus disse. Jim 3:1. Não começa com negação frontal. Começa com deslocamento. Reconta o mandamento em forma de suspeita. Não ataca primeiro a existência de Deus, nem o poder de Deus. Ataca a bondade interpretada. Se conseguir que a mulher ouça o limite como carência, metade do trabalho estará feita. A resposta da mulher mostra que a palavra de Deus ainda está presente, mas já não repousa com a mesma nitidez. Ela lembra a proibição, embora a formule com pequenas alterações. Isso tem sido observado por muitos leitores, com graus diferentes de ênfase. O ponto mais sólido do texto, porém, não está em diagnosticar cada nuance da resposta dela. Está no método da serpente, dissolver confiança. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gen 3:5. A tentação oferece autonomia moral como elevação espiritual. Não convida o homem e a mulher a se tornarem animais. Convida-os a se julgarem aptos a definir a realidade sem submissão. Isso ajuda a entender por que o pecado de Adão jamais é mera infração arbitrária, como se Deus tivesse criado um teste caprichoso para medir docilidade. O coração do pecado é mais denso. É a criatura atravessando o limite para tomar para si o que só podia permanecer seguro nas mãos de Deus. A prerrogativa de determinar, em independência, o caminho do bem e do mal. Nesse sentido, a primeira rebelião humana já contém a semente de todas as outras. Cada vez que o homem absolutiza o próprio juízo contra a voz do Criador, a antiga cena encontra novo corpo. A mulher olha. O fruto é bom para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Gen 3:6. A narrativa desacelera exatamente onde precisava, porque o olhar, aqui, não é simples registro visual, é consentimento em formação. O desejo organiza a interpretação. O que Deus proibiu começa a parecer mais verdadeiro do que o que Deus prometeu. E Adão está ali. O texto não descreve uma intervenção, não registra correção, não mostra o homem erguer a palavra recebida como guarda do jardim. Aquele que devia servir e guardar não fecha a entrada, não protege a companheira, não expulsa a mentira do espaço santo. A queda começou antes da mordida. Quando, enfim, o fruto passa de mão em mão, a narrativa não nos deixa culpar apenas o instante material do comer. Comer é o selo de uma rendição anterior. A voz errada foi hospedada, a bondade divina foi posta em julgamento, o ofício foi abandonado, e então o fruto apenas torna visível o que já acontecera no invisível. Talvez por isso a Escritura, ao longo dos séculos, trate o pecado com tamanha seriedade. Ele nunca é apenas conduta isolada, é adoração deslocada, é culto trocado, é entrega de confiança a uma voz usurpadora. Em vez de guardar o jardim para Deus, o homem entrega o jardim ao discurso do inimigo. E quando o fruto é comido, nenhuma iluminação gloriosa cai sobre o casal. Abrem-se os olhos, sim, mas não para a deificação. Abrem-se para a vergonha. Gen 3:7. A promessa da serpente tem a estrutura da fraude. Promete altura, entrega exposição. Promete independência, entrega fragmentação. Promete sabedoria, entrega medo.
O corpo, que antes estava sem vergonha, torna-se problema. Costuram folhas de figueira. A primeira solução humana para a culpa é artesanal, rápida, frágil, não reconcilia, apenas cobre. A culpa não sabe curar, sabe improvisar. Há algo dolorosamente reconhecível nisso. O ser humano caído continua talentoso. Ele ainda costura, constrói, organiza, produz. O problema é que usa frequentemente sua habilidade para evitar Deus, não para voltar a Ele. As folhas do Éden não são só folhas, são o protótipo de todas as coberturas que o coração fabrica quando perdeu a paz. Depois vem o som. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Gen 3, contra 8. A voz, que antes deveria ser alegria, torna-se ameaça. O homem e a mulher fogem para dentro da criação do Deus de quem fogem. A árvore, que devia ser sinal de generosidade, vira barricada. O jardim, que devia ser lugar de comunhão, vira cenário de ocultação. E então Deus chama: Onde estás? Gen 3, contra 9. Não porque desconheça a localização física do homem. O chamado expõe condição, não geografia. Onde estás agora que escolheste definir o bem sem mim? Onde estás depois de romper confiança? Onde estás quando teu próprio corpo já não é casa pacífica? A pergunta não busca informação, busca verdade. Adão responde, e em sua resposta já se ouve a nova humanidade. Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Gen 3. Medo, nudez, esconderijo. Em poucas palavras, a anatomia espiritual da queda foi entregue. Folhas, passos, pele, medo, nudez, esconderijo. O mundo caído cabe aí com espantosa precisão. Adão não diz: pequei contra a tua bondade. Ele começa por seus sintomas. Ouvi, tive medo, escondi-me. A queda atingiu a escuta, o corpo e a presença. O homem já não habita a realidade como antes. O som de Deus se torna ameaça. A nudez se torna vergonha. O lugar de encontro se torna lugar de fuga. Deus prossegue com perguntas que abrem a ferida. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Gen 3, 11. A luz do interrogatório divino não existe para humilhar gratuitamente. Existe para arrancar o pecador do esconderijo da autointerpretação. O pecado nunca quer apenas ser perdoado. Antes disso, ele quer ser narrado de modo favorável a si mesmo. Quer atenuar, quer repartir culpas, quer conservar algum resto de justiça própria. Adão faz exatamente isso. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Gen 3:12. O verso é curto e devastador. A culpa desliza da mulher para Deus. O dom recebido vira insinuação contra o doador. Eva responde em linha semelhante: a serpente me enganou, e eu comi. Gen 3:13. O engano é real. A responsabilidade não desaparece. A Bíblia não permite que vitimização e culpa sejam confundidas até o ponto de apagar a verdade moral. A sentença divina, então, não é explosão desordenada, é juízo preciso. Ayen for amended, crashen. Ayen for amended. A serpente é amaldiçoada,
e o anúncio da inimizade entre sua descendência e a descendência da mulher abre, no meio da ruína, a primeira linha de promessa. A serpente ferirá o calcanhar, mas terá a cabeça esmagada. Gênesis 3:15. A Igreja, ao longo dos séculos, viu nesse verso um primeiro lampejo do Evangelho, e com razão. Não porque o texto já entregue todos os contornos do Messias, mas porque a história da redenção começa a falar assim. No local do desastre, Deus planta uma palavra que o desastre não conseguirá engolir. Para a mulher, a dor se intensifica na esfera da maternidade e das relações. Para o homem, a terra é atingida em sua vocação laboral. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento. No suor do rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:1-9. Note a precisão da justiça. A área da responsabilidade humana se torna área de sofrimento humano. O homem que devia servir a Deus em paz trabalhará em terra resistente. A criatura que quis autonomia descobre que o mundo não se submete docemente a rebeldes. E, no entanto, juízo não é a única coisa que acontece ali. Em meio às sentenças, Adão dá à mulher o nome Eva, por ser mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. O gesto é pequeno diante da vastidão da queda, mas não é sem significado. Ainda existe futuro. Ainda existe vida em meio ao juízo. A promessa já começou a abrir espaço dentro da sentença. Então vem um ato que nenhum casal poderia ter produzido por si. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Gênesis 3:21. Não se diz tudo o que gostaríamos de saber. O texto não descreve longamente o processo, mas diz o essencial. Deus mesmo cobre o que a habilidade humana não conseguiu cobrir. As folhas de figueira eram solução precária. As túnicas dadas por Deus possuem outra gravidade. Muitos leitores enxergam aqui a primeira imagem redentiva de cobertura eficaz. E é difícil não sentir o peso disso. A graça não cancela o juízo. Ela o acompanha com gesto de misericórdia. Há um tipo de amor divino que não é sentimental. Ele veste o culpado e o expulsa do jardim ao mesmo tempo. Ele promete o esmagamento da serpente e mantém o homem afastado da árvore da vida em seu estado caído. Ené 3:22-24. Essa exclusão, dolorosa como é, também carrega misericórdia. Viver eternamente em rebelião seria consagração do desastre. Os querubins são postos ao oriente, e a espada flamejante guarda o caminho da árvore da vida. O lugar santo agora está fechado ao homem pecador. Aquele que devia guardar é guardado para fora. O sacerdote falho não preside mais o santuário. É removido dele. E mesmo assim, a história não termina em silêncio absoluto. O casal sai vestido, sai julgado sim, sai ferido sim, mas sai sob uma palavra que ainda aponta para frente. A Bíblia não trata o pecado com leveza, porém também não o deixa possuir a última sílaba. Essa combinação de severidade e promessa é necessária para compreender tudo o que virá depois. Sem a severidade, banalizamos o fruto. Sem a promessa, desesperamos diante do exílio. Os passos do casal para fora do jardim não são apenas passos de punição. São também o começo do longo caminho pelo qual Deus mostrará como pretende restaurar o que o primeiro homem deixou cair. A terra ao leste do Éden
O exílio do jardim não encerra o poder da queda, ele o espalha. Fora do Éden, o pecado não diminui, ganha território. Gênesis 4 nos leva ao campo. Caim e Abel trazem ofertas. O Senhor se agrada de Abel e de sua oferta, mas não de Caim e de sua oferta. Gên 4, contra 3 até 5. O texto não explica isso de maneira simplista, como se Deus estivesse apenas escolhendo categorias de produto. Hebreus 11 contra 4 associa a oferta de Abel à fé. Em Caim, algo já se desalinhou antes do altar aparecer. Seu rosto decai, e Deus o adverte com palavras que ecoam ainda hoje. O pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominar. Lo, Gên 4 contra 7, porta, desejo, domínio. A linguagem lembra outra fronteira perdida, outra guarda exigida, outra voz prestes a ser ignorada. Caim chama o irmão ao campo e o mata. Gên 4 contra 8. O primeiro homem pecou contra Deus num jardim. O primeiro filho nascido fora do jardim derrama sangue humano sobre a terra. A ruína se aprofunda de geração em geração. Quando Deus pergunta: "Onde está Abel, teu irmão?", Caim responde com frieza conhecida demais: "Sou eu, tutor de meu irmão." Gên 4 contra 9. A velha recusa do lugar reaparece em nova forma. Não quero guardar o que me foi confiado. Não quero responder por outro. Não quero viver em vínculo. Mas a terra responde: "A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim." Gên 4:10. O solo que recebera o homem do pó, agora recebe o sangue do irmão. O mundo criado participa do drama moral. Nada é apenas privado. O pecado pede segredo. A criação testemunha. É aqui que surge uma das tensões que levam alguns leitores a reler Gênesis 1 e 2 com distinções mais marcadas. Quando Caim é amaldiçoado e se torna fugitivo, ele teme ser morto por quem o encontrar. Gên 4 contra 14. Depois o texto o mostra indo para a terra de Nod, a leste do Éden, conhecendo sua mulher e edificando uma cidade. Gên 4:16, 1:7. De onde vêm essas pessoas? Para alguns, a resposta é simples. A descendência de Adão e Eva já se multiplicava, e a narrativa bíblica apenas não listou todos os filhos antes de seguir com Caim. Gênesis 5 contra 4 dirá que Adão gerou filhos e filhas. Para outros, esses indícios podem sugerir que Gênesis 1 descreve a criação humana em sentido mais amplo, enquanto Gênesis 2 até 4 focaliza a linha de Adão como linha pactual e sacerdotal. Essa leitura existe, mas precisa ser manejada com cuidado e modéstia. O texto não a transforma em dogma, tampouco a elimina de modo definitivo. Seja qual for a posição adotada, a ênfase teológica do capítulo não depende de resolver cada detalhe demográfico. O ponto maior é claro: a ruptura de Adão não ficou confinada ao casal. O pecado passou a agir como força disseminadora na história humana. O homem expulso do jardim gera filhos, e esses filhos carregam um mundo já desalinhado. O solo, o altar, o campo, a cidade, tudo recebe a marca da fratura, e a cidade aparece cedo. Isso surpreende alguns leitores. Caim, mesmo sob juízo, constrói, nomeia, organiza. A cultura humana floresce ao lado da culpa. Mais adiante, a linhagem de Caim produzirá pastores, músicos e forjadores de metais. Gên 4:20, 2:2.
A Bíblia nunca ensinou que o pecado destrói todas as capacidades humanas. Ensina algo mais assustador. Ele convive com talento, técnica e expansão social. O homem caído continua capaz de civilização. O problema é que civilização não é sinônimo de reconciliação. O leste do Éden se enche de vida, mas não de paz. Lameque canta violência. Gim 4, 23 até 24. O coração humano aprende rapidamente a transformar força em glória. O exílio deixa de ser apenas geográfico, torna-se cultural e, no entanto, a linha não se fecha em Caim. Gênesis 4 termina falando do nascimento de Sete e de seu filho Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Em meio à expansão do pecado, surge novamente a adoração, não como conquista humana limpa, mas como resposta suscitada no terreno da misericórdia. Essa alternância é essencial para ler a Bíblia inteira. A história humana, depois de Adão, não se move em linha reta nem para cima nem para baixo. Ela se move em tensão, violência e invocação, cidade e altar, sangue que clama e nome que é buscado. O problema humano vai se tornando maior do que um casal envergonhado. Torna-se um mundo em que irmãos matam irmãos, em que a técnica cresce sem curar o coração, em que a terra carrega a memória de sangue. E isso explica por que um novo Adão não poderia ser apenas um professor de bons costumes. Se a queda foi representativa, social e cultural, a redenção precisará ser mais profunda do que conselho. Escolhidos para carregar o nome, há um padrão na Bíblia que começa cedo e não desaparece. Deus escolhe pessoas para que por meio delas sua bênção alcance muitos. Ele chama Abrão de Ur e promete fazer dele bênção para todas as famílias da terra. Gim 12, contra 1 até 3. Ele prefere Jacó ao irmão mais velho antes que qualquer mérito pudesse ser alegado. Gim 25 contra 23. Ram 9:10 até 13. Ele tira Davi do pastoreio e o unge, enquanto ainda é o improvável da casa. Sner 16. 11. 1:3. Ele visita Maria, jovem de Nazaré, e lhe confia o filho prometido. 26 até 38. A lógica divina quase nunca se curva ao prestígio prévio. Deus não procura vitrines, procura disponibilidade para sua aliança. Quando alguns leitores chamam Adão de o primeiro homem da aliança ou o primeiro homem do pacto, querem destacar exatamente essa dimensão. Mesmo que se discuta como relacionar Gênesis 1 e 2 em termos de escopo humano, a função de Adão dentro da narrativa é cristalina. Ele está no lugar de cabeça responsável. Sobre ele recai uma palavra cuja obediência ou desobediência terá efeitos que ultrapassam sua pessoa. A Bíblia não o trata como indivíduo isolado. Trata-o como homem investido de responsabilidade representativa. Isso ajuda a evitar dois erros opostos. O primeiro é reduzir Adão à curiosidade biológica e perder a espessura teológica de sua vocação. O segundo é transformar qualquer hipótese interpretativa sobre as origens humanas em fundamento da fé, como se o Evangelho dependesse da nossa capacidade de resolver todos os mecanismos históricos que Gênesis deixa em aberto. O centro da narrativa não está na ansiedade moderna de fechar sistemas. Está na clareza com que a Escritura apresenta um homem chamado a responder por mais do que si mesmo. Essa estrutura de representação atravessa a história bíblica. O sacerdote leva nomes diante de Deus. O rei concentra a sorte do povo.
O servo justo carrega iniquidades alheias. E 53 contra 11. 1:2. E finalmente, Cristo entra na história, não só como exemplo, mas como cabeça de uma nova humanidade. Sem essa lógica, Romanos 5 perde sua nervura. Com ela, Adão deixa de ser figura periférica e passa a ser o começo de uma longa pedagogia divina. Há ainda outra implicação pastoral. Deus não escolhe porque o escolhido já seja perfeito. Ele escolhe para responsabilizar, para formar, para fazer daquele chamado um canal. A eleição bíblica não é ornamentação de ego, é convocação para a carga. Adão foi escolhido e colocado. Israel foi escolhido e enviado. Davi foi escolhido e provado. Maria foi escolhida e atravessada por espada na alma LC. 2:35. A proximidade de Deus nunca pode ser confundida com conforto automático. Por isso a queda de Adão pesa tanto. Ele cai não apenas como criatura, mas como homem incumbido. Sua desobediência não é a de alguém sem luz, é a de alguém cercado de dádiva, orientado por palavra e posto em lugar de guarda. Se essa queda tem algo de sacerdotal, como muitos leitores sustentam, sua gravidade se intensifica. O guardião não apenas tropeçou, abandonou o posto. É aqui que o coração começa a perceber por que o Novo Testamento retorna insistentemente a esse primeiro homem. Não é nostalgia do começo, é necessidade de explicar o mundo e de anunciar o Redentor certo. A Bíblia não está fascinada por Adão em si mesmo. Está interessada em mostrar o que aconteceu quando a humanidade, concentrada num representante, escolheu autonomia em vez de confiança. E se foi assim que a ruína entrou, não surpreende que a restauração venha também por eleição. Não uma eleição arbitrária, mas a escolha do filho obediente, do servo fiel, do homem segundo o coração do Pai. O padrão já estava esboçado desde cedo. Deus visita o lugar quebrado escolhendo alguém para carregar, não para exibir. Adão carregou mal. Alguém teria de carregar direito. Um homem. Muitos atingidos. Paulo, escrevendo aos Romanos, não trata Adão como figura decorativa da memória religiosa. Ele o coloca numa comparação decisiva com Cristo. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também, a morte passou a todos os homens. RM 5:12. Alguns versículos depois, o apóstolo fala da transgressão de um, da condenação que alcança muitos, e do contraste com a graça superabundante em Cristo. RM 5:15, 1:9. Em 1 Coríntios 15, a linha reaparece. Assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22. E mais, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Esses textos não eliminam o mistério, ordenam-no. Qualquer leitura de Gênesis que desfaça a realidade teológica de Adão como cabeça representativa terá dificuldade séria diante do modo como o apóstolo argumenta. A questão central não é meramente cronológica, é pactual, é corporativa, é humana em escala total. O pecado de Adão foi pessoal, mas não privado. A morte que entrou por ele não respeitou as fronteiras do seu corpo. Isso ofende a sensibilidade moderna. Gostamos de pensar em nós mesmos como unidades autônomas, responsáveis apenas por nossos próprios atos em isolamento limpo.
A Bíblia conhece responsabilidade pessoal e a afirma com vigor, mas conhece também solidariedade representativa. Filhos colhem campos plantados por pais. Povos sofrem sob reis injustos. Sacerdotes carregam nomes que não são os seus. E, no começo de tudo, um homem é colocado diante de Deus de tal modo que sua quebra abre uma fissura que alcança os demais. Talvez essa seja uma das razões pelas quais o mundo nos parece, ao mesmo tempo, familiar e estragado. Não começamos do zero. Nascemos dentro de uma história já inclinada. Não inventamos a fuga de Deus. Encontramos a trilha aberta. Não somos inocentes esmagados por herança alheia, sem participação própria. Repetimos, de formas incontáveis, a velha escolha. Mas também não somos átomos morais que se explicam sozinhos. Há uma humanidade comum, ferida em sua raiz. O texto bíblico não transforma isso em fatalismo. Se o fizesse, não haveria evangelho. O que ele faz é mostrar a profundidade do problema, para que a profundidade da solução não seja reduzida a remendo ético. Se por um homem a morte entrou, não bastará uma ideia nova para expulsá-la. Se a queda tem alcance representativo, a salvação precisará ter alcance maior ainda. É por isso que Paulo insiste não só na semelhança, mas na superioridade de Cristo. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. R.M. 5,15. O segundo homem não apenas equilibra o dano do primeiro, supera-o. A obediência de Cristo não devolve a humanidade a um jardim simplesmente reiniciado. Ela conduz a algo mais robusto, reconciliação confirmada, justiça dada, vida que a morte não torna a capturar. Mas antes que vejamos a glória disso, precisamos encarar o peso do primeiro lado da comparação. Adão falhou onde estava colocado para servir e guardar. Ao escutar a serpente, fez entrar no santuário uma palavra rival. Ao comer, tomou para si autonomia moral. Ao esconder-se, inaugurou a religião do encobrimento. Ao culpar, fragmentou a comunhão. Ao ser expulso, deixou o mundo do lado de fora do jardim, com espada entre a criatura e a árvore da vida. Nada disso ficou em miniatura. A civilização continuou. Filhos nasceram. Cidades se ergueram. Altares foram acesos. Mas a morte passou a todos. O luto se tornou pedagogo universal. Os cemitérios se transformaram em comentário contínuo de Gênesis 3. E mesmo assim, a promessa permaneceu viva, porque Deus não disse a última palavra no dia do fruto. Ele a reservou para o dia em que outro homem pisaria a nossa terra sem repetir a nossa rebelião. Outra horta, outra vigília. Se a Bíblia deseja que vejamos Adão à luz de Cristo, não é preciso forçar paralelos artificiais. Alguns deles se oferecem quase sozinhos. O primeiro homem foi provado num jardim de abundância. O segundo enfrenta sua prova decisiva numa horta de agonia. Um esteve cercado por beleza sem pecado e escolheu desobedecer. O outro entra na noite carregando sobre si a perspectiva do cálice e escolhe obedecer. Getsemane não é Éden repetido, é mais sombrio. O mal já atravessou séculos de sangue, idolatria, exílio, orgulho religioso e dominação imperial. Os discípulos dormem, o traidor se aproxima. A cruz já projeta sua sombra, e, no entanto, é exatamente ali que a humanidade obediente de Cristo brilha com uma clareza quase insuportável. Minha alma está profundamente triste até a morte. Mac 14, 34. Não há teatro nessas palavras. Jesus não representa sofrimento. Ele o carrega. Depois se afasta para orar. Pai, se queres,
Passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lev 22, 42. É uma das frases mais limpas da história. Sem adornos, sem auto-engano. O filho não nega o horror do que está diante dele. Também não o contorna com retórica piedosa. Nomeia o cálice e entrega a vontade. Aqui, a obediência humana aparece em sua forma mais pura, não como automatismo, não como resignação vazia, e sim como amor que concorda com o Pai em meio a custo real. Adão, cercado de bondade, suspeitou de Deus. Cristo, cercado de trevas, confia no Pai. Adão estendeu a mão para tomar o que lhe era vedado. Cristo abre as mãos para receber o que lhe pesa. Adão quis um tipo de elevação pela independência. Cristo, a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Fé 2 contra 8. É importante não domesticar esse contraste. Não estamos diante de uma simples lição de autocontrole. O Novo Testamento não apresenta Jesus apenas como homem melhor do que Adão no plano moral comparativo. Apresenta-o como cabeça de uma nova humanidade, obediente onde o primeiro cabeça fracassou. A diferença é imensa. Se Cristo fosse apenas exemplo, ainda estaríamos presos à pergunta desesperadora: quem nos dará forças para imitá-lo perfeitamente? Mas ele é também substituto, representante, ofertante e oferta. Entra na obediência não só para nos constranger com beleza, mas para nos resgatar com eficácia. Há um detalhe que merece silêncio antes de explicação. No jardim, Adão falhou em vigiar. No Getsemane, Jesus encontra seus discípulos dormindo e os exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26 contra 41. A velha humanidade continua sem saber guardar a hora. O novo homem, porém, não abandona seu posto. Ora, permanece. Recebe o beijo do traidor sem devolver infidelidade. Caminha para a prisão, sem perder o eixo do Pai. Aqui convém respirar mais devagar, porque o coração cristão corre o risco de se acostumar até com o Getsemane, e não deveria. Nessa horta, o destino de nossa paz passa pelas palavras de um homem ajoelhado. Nessa noite, a obediência não é metáfora. Tem suor, tem abandono iminente, tem amigos ausentes em vigilância, tem vontade humana real submetida sem violência ao querer santo do Pai. Não há uma humanidade aparente em Cristo. Há humanidade plena, santa, pressionada até o limite e ainda assim entregue. O que Adão não guardou em facilidade, Jesus guarda em aflição. O que o primeiro homem largou diante de uma voz sedutora, o segundo sustenta diante de um cálice terrível. Fique comigo só neste ponto. Nossa esperança não repousa numa abstração chamada redenção. Ela repousa no fato de que houve, em nossa carne, um homem que não fugiu da vontade de Deus quando obedecer custava sangue. A Bíblia não nos convida a admirar isso de longe apenas. Ela nos mostra esse homem, precisamente porque tudo o que desabou em Adão encontra nele resposta fiel. Quando Jesus se levanta da oração, nada está mais fácil. A obediência bíblica raramente simplifica a estrada antes de percorrer. Alá, ela firma o coração para atravessar. O filho vai ao encontro dos que chegam. Pedro puxará a espada e entenderá mal a hora. O reino não será guardado por violência humana. O cordeiro seguirá para a madeira. E assim a segunda vigília conduzirá a um segundo madeiro, embora de natureza muito diferente do primeiro. No Éden,
A árvore proibida se tornou lugar de usurpação. No Calvário, a cruz se torna lugar de entrega. É ali que a comparação entre os dois homens atingirá sua temperatura máxima. Madeira, ferida, amanhecer. A cruz não é apêndice trágico da vida de Jesus. É o ponto em que sua obediência assume o peso total do nosso desastre. Se em Adão a criatura quis determinar o caminho por si, em Cristo, a criatura humana perfeitamente obediente se oferece inteiramente ao Pai por nós. O primeiro tomou, o segundo se deu. Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. L 3:13, DT 21:23. A madeira reaparece na história romana, não mais como fruto cobiçado, mas como instrumento de vergonha. E, no entanto, a fé cristã ousa dizer que ali, justamente ali, o juízo e a misericórdia se encontraram de forma definitiva. Não precisamos inventar símbolos para perceber a inversão. No jardim, o homem se esconde entre árvores. No Calvário, o filho é exposto sobre o madeiro. No jardim, o homem culpa o outro. Na cruz, Jesus intercede pelos que o ferem. Levíe 23:34. No jardim, a criatura se agarra a uma falsa promessa de elevação. Na cruz, o filho desce até o abandono que a justiça exige. Onde Adão semeou ruptura, Cristo derrama reconciliação. João registra que um dos soldados abriu com lança o lado de Jesus, e logo saiu sangue e água. Jó 19:34. A Igreja, em diferentes tradições, contemplou esse detalhe com reverência, e alguns viram nele um eco distante do lado aberto de Adão, de onde Deus edificou a mulher. É leitura tipológica, não prova matemática, e por isso deve ser recebida com humildade. Ainda assim, a correspondência é espiritualmente fecunda. Do lado do novo homem ferido, brota o sinal da comunidade que viverá de sua entrega, a noiva comprada por seu sangue. A morte de Cristo não é derrota de última hora, é consumação de missão. Está consumado. Jó 19:30. Não soa como suspiro de fracasso, mas como palavra de obra cumprida. O sacerdote verdadeiro não abandona o altar. O rei verdadeiro não foge do campo. O servo verdadeiro não recusa o cálice. E quando tudo parece encerrado, a manhã da ressurreição recusa o veredito final da morte. O túmulo vazio não é só prova de poder, é começo de nova criação. Em João 20, Maria Madalena, tomada pela dor, chega a tomar Jesus por jardineiro. Jó 20:15. O detalhe é quase silencioso, e por isso mesmo luminoso. O ressuscitado aparece no contexto de um jardim. O primeiro Adão saiu do jardim vestido, julgado e exilado. O último Adão surge do sepulcro com vida indestrutível, abrindo um caminho que a espada não impedirá. Paulo o chama de Espírito vivificante, em 1 Coríntios 15:45. Não no sentido de deixar de ser homem, mas de ser o homem ressuscitado que comunica vida. Se o primeiro Adão foi cabeça de uma humanidade que carrega pó, o segundo é cabeça de uma humanidade que receberá glória. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15:49. Aqui a superioridade de Cristo sobre Adão deve ser guardada com zelo. Cristo não apenas recupera um equilíbrio perdido, não apenas recoloca a balança no zero,
Ele leva o seu povo a uma condição confirmada pela sua vitória. No Éden, a vida era real e boa, mas a obediência ainda estava em prova. Em Cristo ressuscitado, a vida que Ele concede não está à mercê de outra serpente vitoriosa. Aquele que morreu já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. RM 6:9. Isso significa que o cristão não vive apenas de saudade do jardim. Vive de promessa mais robusta. A Escritura termina com nova criação, rio de água da vida e árvore da vida para a cura das nações. Ap 22, contra 1-2. O fim não é retorno simples ao começo, é cumprimento. O Deus que vestiu Adão, chamou Abraão, guardou um remanescente, enviou seu filho, ressuscitou o justo e derramou o Espírito está levando a história para um desfecho mais forte do que um simples recomeço. A cruz, então, não apaga Adão da memória, coloca-o em perspectiva. Só entendemos a extensão da cura quando lembramos a profundidade da ferida. Só percebemos a grandeza do último Adão quando ouvimos, atrás de nós, o som antigo de folhas costuradas, passos escondidos e espada flamejante. E mesmo agora, ainda se ouve outro som. É o chamado para sair do esconderijo. A porta ainda aberta. Toda leitura séria de Adão acaba tocando em nós. Não porque sejamos convidados a uma identificação sentimental simplista, mas porque a Escritura insiste em mostrar que a velha história continua trabalhando dentro do coração humano. Ainda costuramos folhas, ainda preferimos versões administráveis de nós mesmos à exposição diante de Deus. Ainda culpamos, desviamos, racionalizamos, nos escondemos atrás de ocupações, discursos, religiosidades